Eu sei quem eu sou e eu sei o que eu não sou. Então, eu sei que eu não sou um artista, porque não é o que eu faço. Hoje, como as pessoas elas confundem que se você tem muita exposição, você é um artista por ser uma pessoa pública, e a gente ouve muito isso, né? As pessoas falam, ó, eu vou no teu show, eu vou participar do teu show, eu fiz inscrição no teu show e tal. E eu acho até engraçado, eu fico um pouco constrangido às vezes, mas como corrigir não é o que vai mudar naquele momento, eu falo, poxa, que benção, você vai ser bem-vindo e tal, vai ser extraordinário, mas eu entendo quem eu sou de verdade. Cara, eu vou te falar uma coisa, eu nunca vou conseguir me acostumar. Caraca, tiene que respeitar-me, time! Eu cheguei em Portugal fui para Madrid, aí chegamos em Madrid, foi uma experiência já extraordinária, já nos encontramos com as pessoas que estavam produzindo o evento, programando o evento, e foi a primeira vez da minha vida que eu dei uma entrevista para uma rádio espanhola, em espanhol, com espanhol péssimo, esforçando para falar espanhol, porque Jesus é tão importante para mim que eu tenho que aprender a falar outras línguas, eu tenho que falar inglês, espanhol, para que todos os outros possam conhecer Jesus. Essa é a minha paixão, essa é a minha vida, esse é meu propósito. A nossa chegada em Madrid, uma menina que voltou para Jesus na coletiva, uma influencer da região de Madrid. Então aquilo já marcou e já deu a noção do que nós iríamos viver na turnê. Eu me impressiono com coisas muito mais simples do que isso, quanto mais com uma coisa como essa. Eu tô aqui agradecendo ao Senhor Jesus, sabe? A gente está num país que não é o nosso, a gente está em Madrid, para fazer aquilo que a gente mais ama na nossa vida, que é pregar o Evangelho, e saber que isso aqui hoje vai estar lotado de gente para ouvir, sabe? É só agradecer a Jesus mesmo, e a minha oração é que o que Deus for fazer hoje aqui impacte a vida das pessoas de uma maneira tão profunda, que mude a vida delas, sabe? Que seja um marco, um divisor de águas hoje aqui neste lugar. Opa! Assim, não teve um momento dentro do meu coração que aquilo que os meus olhos viam pareciam normais, sabe? Nenhum momento aquilo pareceu normal. Eu me lembro, inclusive, de mandar no grupo da equipe, lembra? E falar com os membros da nossa equipe e dizer assim, cara, isso não é normal. Isso aqui é um milagre de Deus, é uma graça do Senhor Jesus muito grande que a gente não tem como mensurar uma coisa dessa. Hoje, Senhor Jesus, nós vivemos um sonho, Senhor, que era impossível para nós. Mas Tu és um Deus que cumpre promessas, Senhor, e que tudo aquilo que estamos vivendo já estava no filme que o Senhor escreveu sobre a nossa história. Nós oramos, Senhor Jesus, por este lugar. Nós oramos sobre as pessoas que vão vir para este lugar, Jesus, que seja verdadeiramente o melhor dia da vida delas, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e cremos. Amém. Eu acho que quando nós pousamos em Madrid, que foi nosso primeiro ponto de contato com a Europa, eu acho que ali meu coração frisou por um momento, assim, sabe? Quando você olha tudo e diz, meu Deus do céu, é verdade, a gente está aqui. Bom, a nossa rotina, ela é uma loucura, né? É uma maratona, porque a gente acorda de madrugada, chega na hora, às vezes na hora já de ir para o evento. Então, a exemplo, teve países que a gente chegou 5 horas da tarde e 4 horas da manhã a gente já estava saindo. Então, a gente ficou 11 horas num país e no outro dia nós já estávamos em outro. O pai tá com fone de ouvido, falou bem alto, Pavel. Ei, o teu tem? Olhou tudo, virou pro meu pai. Ei, tem aí? Tem aí um fone? Tadinho, cara. Mantén en todo momento la distancia de seguridad y las medidas de higiene. Os meus momentos que, vamos dizer assim, que forjaram o meu ministério, que foram os primeiros, né, lá do início da caminhada com o Senhor Jesus,
eu sou muito grato a Deus, porque se não fosse eles, eu não conseguiria suportar os desafios de agora, não ia conseguir suportar as crises do próprio hater, que é uma linguagem nova, mas que hoje é uma realidade. Eu me lembro das humilhações, porque quando a gente começa, ninguém te conhece. Há 3 anos atrás que eu usei um termo que eu falei que o homem era o centro do coração de Deus. Eu apanhei durante um dia inteiro. Mas de Jesus, você é o centro. Do coração de Jesus, você é o centro. Porque fomos chamados filhos e somos filhos. Se eu não tivesse sido moldado, forjado pelo Senhor, eu teria desistido ali. Então, essas humilhações que a gente começou a passar foram coisas que deu muita vontade assim, de dizer: por que eu estou fazendo isso com a minha vida? Por que eu estou tentando viver esse ministério se o que eu estou estudando é para ser um advogado? As frustrações são importantes, porque se você não for frustrado em ambientes seguros ou nos momentos iniciais, qualquer frustração que possa vir lá na frente pode destruir você. E a gente pensa que o segredo é a gente, foi por isso que nós passamos tudo lá atrás. Porque eu sei que não tem a ver comigo, não tem a ver com a minha equipe, não tem a ver com ninguém, tem a ver com o Senhor Jesus. A gente é instrumentos usados pelo Senhor e pela misericórdia dele. Vamos lá. É diferente, velho. É tudo que eu queria, eu vivo hoje, assim, né? Tenho a oportunidade de estar aqui trabalhando no que eu acredito, sabe? No que eu creio. Na Suíça teve um fato que me marcou muito, que foi uma mensagem profética que nós recebemos entre a palavra da tour e a gravação da série. A gente terminava a palavra da tour, avisava de maneira de surpresa para as pessoas sobre a gravação da série. Só que quando eu voltei para gravar a série, uma menina levantou em mensagem profética: cuida dos teus olhos e do lugar secreto que construímos. Lá é o único lugar onde posso te manter de pé, porque lá você está de joelhos. Eis aqui o meu toque. Receba meu toque, filho meu, amado no meu coração. E tudo aquilo que ela falou foi exatamente o que Deus havia nos proporcionado ao longo do dia. Sabe, desde a ligação da minha mãe que eu recebi pela manhã, desde a sensação de questões espirituais que Deus me fez sentir quando eu estava no almoço, no hotel, até a palavra que eu estava atrás do bastidor, pensando na possibilidade de mudar, e Deus não me deixou mudar, colocou muito temor no meu coração e eu não mudei. Então foi, sabe, impactante ver isso acontecendo, sabe? O Senhor nos alertando sobre a importância de resguardar o coração em temor e deixar Ele conduzir todas as coisas. Então, para mim foi muito marcante essa cena também. Levantar essa manhã para orar por você. Muito que aconteceu, minha mãe mandou mensagem aqui, ó, ligando. Quando tu estava no hotel à tarde, tu sentiu um aperto no teu coração. Mandei mensagem para a equipe, falei: estou sentindo uma opressão. O peso espiritual, contar com você depois. Lembra? Que loucura, cara. Jesus. Aleluia. Eu sei quem eu sou e eu sei o que eu não sou. Então, eu sei que eu não sou um artista, porque não é o que eu faço. Hoje, como as pessoas elas confundem que se você tem muita exposição, você é um artista por ser uma pessoa pública, e a gente ouve muito isso, né? As pessoas falam: ó, eu vou no teu show, eu vou participar do teu show, eu fiz inscrição no teu show e tal. E eu acho até engraçado, eu fico um pouco constrangido às vezes, mas como corrigir não é o que vai mudar naquele momento, eu falo: poxa, que bênção, você vai ser bem-vindo e tal, vai ser extraordinário. Mas eu entendo quem eu sou de verdade. Todo momento ele está sonhando, e todos os sonhos deles têm a ver com falar de Jesus e alcançar pessoas. Talvez nem todos saibam, mas ele está com a mesma equipe que começou as gravações, e tem gente que está com ele há anos. É um cara que Deus levantou e ele não deixou ninguém para trás, está todo mundo com ele ainda. É um espetáculo da presença de Deus.
o fato de talvez eu ser encarado por alguns como um artista, como tem gente que vai falar que eu sou um coach, eu não sou também. Eu acho que o mais importante é saber o que eu não sou. E eu preciso saber disso. O que as pessoas vão dizer e os títulos que vão dar, para mim, não importam tanto como eu ter a certeza de verdadeiramente quem eu sou em Jesus. De verdade, às vezes as pessoas olham e acham que ele é uma pessoa distante. Não. Ele é um cara gente da gente. Então, a minha identidade é essa. Eu sou um pai de família, apaixonado pelo Senhor Jesus e que ama pregar o Evangelho. E aí, lindos? A gente tá aqui em Londres. Olha que cena. E a gente tá muito feliz porque aconteceu hoje aqui o melhor dia da minha vida. Gravamos uma mensagem linda. O Senhor Deus nos abençoou demais. Foi lindo ver a quantidade de salvação. Mas tá muito frio nesse lugar. Olha aí, vamos dar um rolê. Olha aí o povo tirando foto. Papai hoje foi lindo, very, very beautiful. Cara, foi congelante, mas foi sensacional, cara. Foi sensacional. Seu cara, papai! A gente não esperava isso, né? Eu tava almoçando e recebi uma mensagem do pai do Neymar pai, e ele convidou a gente para almoçar na casa dele. E a gente aceitou o convite e fomos para lá com a equipe, a princípio para um almoço que eu já, na verdade, já até tinha almoçado, né? Poxa vida. Bom, mas vai ter próximas oportunidades. O Batman é mais importante. Na verdade foi pesquisando, né? Me mandaram, comecei a escutar a palavra, você falando, teus vídeos. E aí comecei a pesquisar e tudo mais e postei o vídeo o primeiro, na verdade, foi o mais que eu gostei, assim. Postei, me deu no meu coração de postar, porque às vezes eu gosto de também, né, postar, falar de Deus, falar para os meus seguidores, né, terem noção do que eu, para quem eu sirvo, para quem, né, para tudo que me deu. Que eu gosto do jeito que vocês pregam, que é simples, sabe, objetivo e consegue entender bem. Eu curto. Então, muito obrigado pelas palavras que você já deixou no meu coração, que eu postei. Você pode chorar pra ficar bem. Eu sou um cara emotivo. Eu choro. Obrigado, tá? Que isso. Foi muito bom conhecer mais você de pertinho aí. Eu te pedi pra você orar pela gente. Claro que eu vou, pô, imagina. E a gente foi, e aquilo que era para ser uma visita virou um culto, virou um momento de louvor, de palavra. Deus foi providencial de fazer aquilo acontecer daquele jeito, sabe? Quem te viu lá embaixo vai te ver subir. Deus vai te levantar pra falar que Ele é Deus da sua vida e improvável você é. Ninguém dava nada pra você, mas Deus te olhou e disse: com esse que eu vou fazer. E a Deus eu entreguei o barco do meu céu. Quando existe uma palavra de Deus sobre alguém, ninguém pode se levantar contra esse alguém. Ninguém é, poderoso o suficiente para ser maior do que uma palavra de Deus. Por exemplo, Davi, foi consagrado a ser rei de Israel. Uma palavra de Deus sobre ele: você vai ser o rei de Israel. Então, quando Golias entrou no campo de batalha contra Davi, ele não entrou contra Davi, ele entrou contra uma palavra de Deus. Então, todas as vezes que a gente bate de frente com uma palavra de Deus, a gente vai perder. Mas a gente tem que entender que se nós tivermos uma palavra de Deus, nada que aconteça à nossa volta pode paralisar aquilo que Deus tem para nós. Então, o nosso coração tem que ser: Jesus, eu confio em Ti plenamente, eu sei que o Senhor é o dono do meu hoje, o dono do meu amanhã, e que o Senhor vai estar comigo para sempre. Jesus, eu oro para que o Senhor dê sabedoria para os Teus filhos, sabedoria para enxergar a maldade, e que eles possam experimentar da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Uma presença de Deus invadiu aquela casa e nós sentimos a graça do Senhor. O Eliezer cantou, nós conseguimos liberar uma palavra, orar pela família. Então, para mim foi um momento muito importante.
constante aquilo, sabe? Ver que Deus se movimenta e só para onde Ele quer, e a gente estava num lugar inesperado, que não estava programado, e no fim foi incrível o que Deus fez. Se vocês quiserem ir lá, vocês serão muito bem-vindos, tá? Vocês moram no meu coração. Parece que o maior sentido de, por exemplo, você vai na casa do Neymar, você quer tirar uma foto com ele. E foi a última coisa que aconteceu. Eu toco o teclado. Não, se eu tocasse violão, ia andar com o violão nas costas. Você já saca do violãozão. E esse foi uma experiência com o Senhor que a gente teve naquele lugar. É uma coisa que só Deus que pode fazer acontecer daquela maneira, daquele jeito. Paris, a gente fez um evento, a nossa tour aconteceu num teatro extremamente antigo. E quando a gente chegou, a história do teatro foi uma das coisas mais inspiradoras que eu ouvi durante a turnê. Na rua onde é o Teatro de Jazette, eu acho que é assim que fala o nome, nessa rua vários teatros foram demolidos. E esse foi o único teatro que não foi demolido porque não precisou, já que o alicerce dele estava exatamente em cima de uma rocha. Porque a Bíblia diz que aquele que constrói a casa sobre uma rocha pode vir o vento, a chuva, a tempestade, não destrói. Aquele teatro era a prova viva de que se nós colocamos e pautamos a nossa vida na rocha, as coisas não vão cair e não vão dar problema. Fala, bebê! E aí, príncipe? Olha aqui onde a gente tá. Ele saiu da reunião só pra... Ô, deixa eu falar, o Chico falou que só falta tu na viagem aqui, mano. Aí, mostra o mano aí, ó. Ó, tá no dock, papai, dá um oi aí. Essa é aquela hora que se eu falar, o Dave vai me demitir. É muito agradável estar com o Dave, assim. Ele é uma pessoa que vive o propósito dele. Tudo que o Dave prega, ele vive. Tudo que ele vive, ele prega. Tudo. Todas as vírgulas, todos os pontos. E o ambiente fora disso é muito agradável. A gente tem uma equipe muito boa. Todas as pessoas entendem o propósito do Dave, estão na mesma estrada, no mesmo caminho. Brinca o tempo inteiro, né? Mas na hora que a gente para e vamos trabalhar, todo mundo é muito sério no que faz. Eu falei com ele não acreditou, não. E aí, faltou você, mano. A gente ama você, tá? Bruxelas foi um dos primeiros países que esgotou, assim, em poucos dias. E Jesus ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a grama verde. O que Jesus falou? Saiam das aglomerações da lama, fiquem num lugar limpo, se dividam e assentem. Jesus está dizendo, enquanto não tiver o caos acabado, eu não vou fazer nada. E nós fomos extremamente bem acolhidos, sabe? Era um lugar menor, né? Era um lugar um pouquinho menor, assim, mais aconchegante. Tinha umas 400 ou 500 pessoas. E foi extraordinário o que a gente viveu lá. O lugar é muito bonito, né? Tudo mais, assim, fofinho, parece menorzinho, assim. E a gente foi apaixonante. Foi uma penúltima cidade, né? Agora vai. O cameraman não tá preparado pra volta de Jesus não, papai. Pardon, monsieur. Hoje é o último dia da nossa turnê aqui na Europa, a gente está em Barcelona. Eu tô com o meu coração dividido por duas coisas. Uma, porque tá acabando a turnê e foi um período maravilhoso que nós vivemos aqui, que Deus fez. Sabe, poder ver tanta gente tomando a decisão por Jesus foi para mim um presente muito grande.
Mas eu também tô com meu coração dividido porque a minha esposa tá agora quase dando à luz já, tá aqui no finalzinho da gestação. Eu tô com muita saudade dos meus filhos, da minha esposa, e já orando por esse momento que é a vinda da Sereninha. Então eu acabo hoje em Barcelona aqui, basicamente entro no avião e já vou direto para casa para ver a minha princesa nascer. Então muito feliz, coração grato a Jesus por tudo. Tem uma parada diferente. O não tá dando pra assistir? Ele é o melhor. Barcelona foi o último lugar aonde completou as pessoas, sabe? Mas quando nós chegamos no teatro, que aconteceu o evento, nos deu a impressão que tinha 10 vezes mais pessoas do que realmente estavam lá. As pessoas, foi a nossa despedida de maneira incrível, assim, sabe? Quando eu saí dali, eu já não pensava em mais nada, eu só queria chegar para ver a minha filha nascer. E foi incrível, foi a nossa saída da Europa, foi a nossa despedida, nosso tchau. Quando eu vi a luz apagada da câmera, né? Ai, Jesus, eu pensei que tinha apagado. Glória a Deus, glória a Jesus, obrigado. Muita gente fala que o Dave é chorão, de verdade, ele é chorão, ele também chora nos bastidores, todo momento ele tá sonhando. E todos os sonhos dele têm a ver com falar de Jesus e alcançar pessoas. Isso é uma coisa que me chama muita atenção nele e eu glorifico a Deus pelo coração que Deus colocou no Dave, assim, é um cara muito querido de verdade, é uma vida dele. Missão cumprida, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Missão cumprida. Glória a Deus, acabou. Aleluia. Vencemos mais uma vez. Glória a Jesus. Aleluia. A maior lição que eu recebi do Senhor, que eu entendi, sabe, é que quando a palavra fala que os planos do Senhor são altos, são muito mais altos que os nossos, tão altos que a gente não pode atingir, que os pensamentos do Senhor estão além dos nossos, eu acho que ali a gente teve uma das provas que nós estávamos vivendo algo que era impossível de a gente poder imaginar. E ali literalmente nós caminhamos dentro de uma promessa. Então ali nós caminhamos o plano de Deus, sabe, no plano extraordinário, tão extraordinário que nós jamais conseguiríamos cogitar algo tão incrível. Dia após dia, aquilo que era promessa se tornando a realidade, aquilo que estava inatingível se tornando a rotina, e ver que o mesmo Deus que salva aqui, salva em todos os lugares, é a resposta que todos precisam. Ver as pessoas aceitarem a Jesus, voltarem para Jesus da forma que nós vimos, para mim foi isso. Nós queremos ir para lugares ainda maiores, fazer coisas ainda maiores, na glória do nome de Jesus. O que é uma promessa hoje, em breve será a nossa realidade novamente. Olá, boa noite. Eu sou uma prova do que aconteceu numa decisão muito bem tomada em 2019, na cidade de Belo Horizonte, lá no Brasil, Minas Gerais. O evento foi no quilômetro de vantagem Chevrolet Hall, no bairro Savassi, e desde esse dia que a minha vida mudou para melhor. Estou hoje no evento aqui em Paris, acompanhando o Dave Leonardo, e isso não poderia deixar de ser registrado. Muito obrigado a todos vocês da equipe, que Deus continue abençoando. Hoje, literalmente, é o dia mais feliz da minha vida. Uau, mas por que você está falando isso? Porque foi o dia que eu me entreguei verdadeiramente para Jesus e aceitei Ele como meu Senhor e Salvador. Uau, amém.
é incrível, é uma felicidade que transborda pelos meus olhos. É a melhor sensação da minha vida. Ele, para mim, é uma pessoa que me inspira muito. Todos os dias que eu vou trabalhar, eu sou segurança, como sabem, vou trabalhar, ele dá uma inspiração. Eu, quando vou à própria igreja, acho um bocado, não é chato, mas acho um bocado lento, as pessoas ficam sem vontade, tristes, e com ele é uma coisa mais moderna. Nós ficamos a sentir a voz de Deus entre nós, então todos os dias de manhã, pelo menos 10 minutos, eu ouço e dá-me forças para continuar. Eu espero que as pessoas, como ele disse, os jovens, comecem a acreditar mais. Obrigado. Mario Rodríguez, fue un placer estar aquí con el pueblo brasileño y escuchar al pastor David. Fue muy interesante, me hizo creer otra vez en la palabra del Señor y la verdad es que todo muy bien, mucho amor, mucha alegría, muito engraçado. Foi muito bom. Olá galera, eu vim aqui para dar um testemunho que aconteceu com a minha vida. Em 2019, minha mãe ela perdeu as pernas por causa de trombose. E eu entrei em depressão profunda, muito grande. E na semana que eu ia cometer suicídio, um amigo meu do Brasil, Alex Cobb, ele me mandou uma mensagem, falou, cara, veja o vídeo desse cara aqui, ele é incrível, incrível. E naquela semana eu já estava organizando a minha morte, eu poderia dizer isso. E quando eu vi aquela mensagem do Dave, atingiu direto no meu coração. E através daquele momento, três meses eu fiquei vendo o vídeo dele direto e Deus fez uma limpeza total na minha alma e eu acabei tendo um encontro mais forte ainda com Deus. E hoje eu estou vivo, Deus prometeu para mim que eu ia ter um encontro com Deus e hoje está aqui. Realizei pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pode, tudo é possível, é impossível para a gente, mas tudo é possível naquele que crê. Então eu aprendi a conhecer o Deus através do Instagram. Eu não conhecia o Deus, muita gente estava falando de Deus comigo, mas encontrou muita dificuldade na minha vida. No início eu estava assistindo no YouTube pela tradução, porque não conseguia entender. O Deus me ajuda para encontrar Deus mesmo. Eu estava quase 2 minutinhos, foi aqui hoje. Não quer dizer que foi uma revelação, mas abri mesmo meu coração por Deus e eu agradeço a Deus mesmo. Ele tem as palavras certas pra gente. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu acredito que Deus tem um plano muito grande para mim. Obrigado, meu Deus. Tem sido um canal de bênção para mim mesmo, porque tá sempre saindo aquilo que eu sempre tenho pedido, orado e falado com Deus. E hoje não foi diferente. Tá sendo maravilhosa a experiência. Então, eu encontrei um vídeo do Dave no Instagram e depois eu comecei a acompanhar o vídeo e esta história de Dave dizer que esta tour é uma promessa mexeu muito comigo, porque eu lembro que eu estava a ver um vídeo do Dave e foi aquela vozinha no coração que diz assim: um dia tu vais estar lá ao vivo, tu vais ver. E eu lembro que a minha mãe estava a fazer o jantar e eu assim, mãe, eu senti, nós vamos ouvir uma palavra do Dave. E eu achava que eu é que ia ir ao Brasil ou aos Estados Unidos vê-lo, mas não, ele é que veio a Portugal e fiquei muito feliz.